recebe o código que o DR leu, armazena esse código e fornece para a unidade de controle. A unidade de controle, por sua vez, passa esse código por um decodificador que vai identificar qual é a operação. Né? Lembra, o decodificador é um dispositivo que recebe um código binário e fornece um único bit de saída, que é o bit que indica qual o número que entrou. Tá? Ele transforma um número binário em uma informação. Então, se ele tiver n bits de entrada, ele tem 2 na n fios na saída. E cada um desses fios, cada uma dessas entradas, faz com que o circuito sequencial que tenha dentro da unidade de controle estabeleça um caminho diferente entre os estados. Por isso que ele executa diferentes funções. Cada instrução diferente que entra ali faz com que um desses fiozinhos fique em 1 e ele, como entrada, indique qual é a sequência que vai ser realizada. Então ele realiza uma sequência específica para cada instrução que ele identifica. Tá? Bom, no momento que a unidade de controle identificou a operação, ela vai começar a gerar sinais para que eu possa executar a operação. Quer dizer, joguei no registrador IR o código da operação. Imediatamente esse código está entrando na unidade de controle, está sendo identificado qual é a operação e imediatamente eu começo a executar. Essa execução vai ser feita passo a passo, à medida que o clock vai entrando, porque a unidade de controle recebe o sinal de clock, tá? Ela recebe o sinal de clock e a cada pulso de clock ela emite sinais para executar a tarefa naquele momento. Algumas não podem ser feitas em paralelo, tem que ser feitas em sequência, por isso que aqui dentro tem um circuito sequencial. A cada novo passo, a novo pulso de clock, um novo estado é encontrado e para aquele estado algumas tarefas são desencadeadas. Tarefas essas que são, por exemplo, identificar qual é a operação que eu vou realizar na ULA, e indicar qual é o registrador que tem que receber carga, que tem que receber a informação, indicar se eu estou lendo ou escrevendo na memória. Tudo isso é gerado por esses sinais. E esses sinais são chamados microoperações. A microoperação é uma operação menor do que uma operação, do que uma instrução assembly. É uma operação, uma coisa que acontece dentro do processador. A gente não tem acesso. Quem tem acesso é o fabricante do processador, ele que cria. Quando ele inventa um processador, ele cria quais são as microinstruções que a arquitetura vai ter. Então eu não tenho acesso. Mas a gente está interpretando como é que funcionam essas microinstruções. Então, quando ele recebe um código de operação, dependendo de qual é o código, ele vai identificar se a operação é do tipo implícito, é do tipo imediato ou do tipo direto. É a unidade de controle que identifica essa operação. E à medida do tipo de operação que é identificado, diferentes microoperações são disparadas. Por exemplo, li o código de operação de uma instrução de endereçamento imediato. Peguei o código, passei para o DR, joguei para o IR, identifiquei. O que a unidade de controle imediatamente sabe que tem que fazer? Ler o próximo campo dessa instrução, porque ela não está sozinha, não é só o código, é o código e o valor. Aonde é que eu largo valores dentro da minha arquitetura? Na parte operativa do meu processador, que é a ULA. A ULA que processa as informações. Qualquer valor que é jogado para dentro da CPU, ele vai ter que ser processado, senão não adianta eu jogar no programa, deixa na memória. Se eu vou jogar para dentro da minha CPU, porque eu vou processar, vou executar alguma operação com esse dado. E essa operação é necessariamente executada pela ULA. Só que a ULA é um circuito combinacional. Ela recebe um valor e imediatamente coloca na saída o resultado. Ela não guarda nada. Quer dizer, eu faço um cálculo e eu não guardo o resultado do cálculo, eu perdi o resultado. Portanto, na saída da ULA tem um outro registrador, chamado de registrador acumulador, AC. É esse registrador
que vai receber o resultado da ULA. Então, se por acaso a unidade de controle identificou que a operação é imediata, ele vai disparar uma nova leitura da memória para ler o segundo campo, né? Isso aqui está dentro da memória. Essa instrução está dentro da memória. Ele primeiro lê o código. E imediatamente após identificar, sabe que tem que ler o valor. Então ele agora vai ler o valor. Esse valor é lido da memória, vem para o DR. Só que como é um valor que está aqui dentro, ela vai despachar para a ULA, que vai fazer uma operação e o resultado vai disparar e jogar para o acumulador. Esse resultado da ULA, ele pode ser tanto um resultado final, como um resultado parcial, que precisa ser reprocessado. A DR é como se fosse uma controladora, que vai direcionar para onde vai... Na verdade, não é ele que direciona. É o sinal de carga que a unidade de controle manda. Porque o que o DR tem, está disponível por tudo que é lugar. Né? Lembra quando eu falei em registrador? O registrador é um flip-flop tipo D. Quando ele está guardando um valor, é porque a saída Q dele tem um valor. E como o Q vai para fora, aonde chegar o fio que sai do registrador, está chegando o valor. Então, quando ele tem um dado, esse dado está aqui na entrada do IR e está aqui na entrada da ULA. Só que quem vai usar esse dado vai depender do sinal que a unidade de controle mandar para os registradores. Tá? Então, não é o DR que gerencia isso, é a unidade de controle. Tá? Então, se eu calculei e cheguei no resultado final, o que eu faço com o resultado final? A gente não joga com uma variável? Quando a gente terminou de calcular, o que é variável? Variável é memória. Então, depois que eu calculei, se esse resultado precisa ser jogado novamente com uma posição de memória, eu tenho que fazer ele vir para cá. Mas não existe. Nenhum registrador pode se comunicar com a memória, a não ser o DR. Então, o processo de jogar a informação de volta para a memória, ele passa primeiro por um processo de passagem do AC para o DR, para depois o DR passar para a memória, quando eu cheguei no resultado final. Se esse resultado é temporário, eu preciso ainda fazer mais um cálculo com ele, a outra possibilidade que eu tenho é de recolocar ele de volta na ULA. Tá? E com isso, a ULA, ela só tem dois operandos na hora de fazer uma operação. É sempre o DR e o AC. Tá? Qualquer coisa que ela vá fazer, tem que ser feito entre o DR e o AC. Tudo. Tá? E normalmente todas as ULAs e todos os processadores fazem o funcionamento dessa forma. Então esse caminho aqui é o que eu vou realizar quando o meu dado é um valor. Mas e se o dado não for o valor, ele for o endereço? Tem que buscar lá no endereço. Li o código da operação, joguei para cá. E aí a unidade de controle descobriu que era uma instrução de endereçamento direto. Ela sabe então que existe mais uma informação lá na memória que continua depois do código. Só que essa informação ela tem que ler. Então ela pega e lê, passa para cá. Só que essa informação ela é um endereço. Endereços têm que estar apontando aqui para a memória. Aqui eu aponto o endereço e aqui eu busco a informação ou escrevo naquela posição de endereço. Para que eu possa apontar para a minha memória, para que eu possa indicar um endereço para essa memória, eu tenho dois tipos de registradores. Dois registradores possíveis. Começando a ficar ruim, cara. Começando a ficar ruim. Quando eu preciso apontar para algum dado, o registrador que vai me ajudar é o registrador de endereço, ou Address Register. AR. Quando eu tenho o endereço de algum valor, eu tenho que fazer esse endereço chegar até o AR. Por isso tem um caminho para cá. Então vejam, quando o DR lê uma informação, essa informação está chegando ao mesmo tempo na ULA, no IR e no AR. Só que apenas a unidade de controle que sabe quem que tem que receber essa informação. Se ela quer que só o AR receba essa informação, só o AR recebe boost de carga. Nenhum outro recebe, nenhum outro vai receber aquela informação. Tá? Então todos os registradores possuem sinais para indicar quando tem que pegar aquela informação.
Então, a unidade de controle só manda isso para aquele registrador que sabe que é a vez dele pegar o dado. Por sua vez, o AR, tendo o endereço de onde eu quero atingir, ele pega e manda lá para a memória, para a entrada de endereço da memória. Aí eu identifico uma posição de memória, que é onde eu quero pegar o valor, e a unidade de controle manda ler de novo. E aí eu leio a informação, então, que está lá, aquele valor indireto, né, que eu tenho que buscar dentro da memória. Ah, então esses são os caminhos que eu tenho que fazer para esses diferentes tipos de informação. E aquele outro registrador ali que está parado? Ele é o responsável por garantir a sequência do programa, a organização e a ordem de execução do programa. É um registrador que, além de registrador, tem a capacidade de contar. Lembra eu falei para vocês? Tem dois tipos de registrador, o contador e o deslocador. Esse é do tipo contador. E ele faz, qual é o papel dele? É receber o endereço inicial do programa quando eu carrego ele na memória. Ó, coloquei o programa, ele começa no endereço 30. Bom, se começa no endereço 30, depois eu tenho que ler o 31, 32, 33, 34, tenho que ler o programa todo, endereço por endereço. Então ele recebe o valor inicial de onde está o programa, e a partir daí, então, ele é incrementado um a um, dando a ordem do meu programa. E o nome dele é contador de programa, ou Program Counter.